dia. Eu quero agradecer a presença e a disponibilidade da Laura Luedi e do professor José Alexandre Diniz. Eu proponho que eu vou fazer a apresentação, então, de cada um seguidamente. Cada um faz a sua exposição e, no final, a gente abre, então, para o debate. Tá bom? Bom, o professor José Alexandre já é conhecido nosso aqui, é professor aqui na UFG desde 94, atuou na pró-reitoria, tem uma atuação muito ativa, tanto na política acadêmica, política universitária, autor de vários artigos, uma das principais referências, eu diria que não só no Brasil, mas no mundo, na área da ecologia, não é? Então, entre as suas publicações, eu vou mencionar só o último livro dele, que é a Perspectiva Macrobiológica, publicado em 2023, e eu já soube hoje que tem mais um aí no forno. Né? Obrigado, então, José Alexandre, seja bem-vindo e fique à vontade. Obrigado, Fábio. Deixa eu colocar aqui. Tá, tranquilo. Bom, pessoal, bom dia a todos e a todas, né? É um prazer estar aqui com vocês. Quero, na realidade, fazer só algumas colocações gerais, né, no contexto dessa mesa redonda, para a gente, na realidade, abrir espaço para uma série de discussões importantes, né, nesse contexto de história e filosofia da ciência, né, nessa preparação para o evento, como a Rayane falou ontem, né, que a gente vai fazer no próximo ano. Então, é muito legal estar junto, né, dessa iniciativa, né, com o pessoal da filosofia, com o pessoal da história, né, eu e a Simone, principalmente, aqui do ICB, né, que terminamos entrando, né, nessa construção coletiva. E aí, nesse contexto, gente, o que eu quero falar um pouquinho hoje com vocês, muito rapidamente, para depois passar para a Laura e a gente ir para a sessão dos debates, é alguma coisa ligada, né, a alguma fala que eu tenho feito em vários momentos anteriormente sobre o nosso lugar na natureza. Depois vocês vão ver de onde vem esse título, né, e mais especificamente a questão da crise da biodiversidade e a ligação que isso vai ter com todo o processo histórico de construção, na verdade, da relação homem-natureza, né, que é uma coisa que a gente sempre fala muito, né, e eu queria trazer uma perspectiva um pouquinho diferente, talvez, muito provocativa, né, e eu espero que isso vai dialogar depois com a fala da Laura, pelo que eu conheci, né, dos trabalhos dela. E o contexto geral que a gente tem, né, inicial, é que a gente, logicamente, sabe, né, todos nós estamos vivendo isso, a gente tem uma crise enorme em termos de questões ambientais, né, o homem tem provocado mudanças em grande escala no planeta, e a gente vê, né, todas as consequências cada vez mais frequentes, né, grandes desastres naturais, grandes mudanças na paisagem, que vêm se acumulando ao longo do tempo, e isso está muito ligado a um crescimento enorme da população humana nesses últimos anos. E a gente tem falado muito, inclusive, de que, nesse momento, a gente já está ultrapassando, né, o que a gente chama de limites planetários em vários serviços e em vários componentes dos ecossistemas em escala global. A gente está muito rapidamente ultrapassando esses limites, né? Quando foi lançado isso aí, a gente tinha ultrapassado em 2 ou 3, né, dos 5 ou dos 7 limites ecossistêmicos, e agora saiu recentemente que a nova avaliação já colocou que a gente já ultrapassou 5 desses 7 limites planetários em termos da capacidade nossa de gerenciar os recursos naturais do planeta, né? E nesse contexto, lógico que a gente tem uma enorme perda de biodiversidade e, consequentemente, uma série de serviços que essa biodiversidade provê para a própria população humana começam a ser rapidamente deteriorados e prejudicados. E, como eu falei, a gente sempre fala muito, e aí eu estou falando como biólogo, né? Então aí vocês vão me dar a licença, né, de falar como biólogo, e depois eu tento sair um pouquinho da minha zona de conforto, né, e tento ao máximo evitar a síndrome do impostor para avançar em coisas que eu não sei muito bem, né, qual que é a ideia e qual que é a percepção das outras áreas, e esse é um ponto interessante para a gente discutir depois. Mas a gente fala muito em questão do tamanho populacional, né? Isso vai voltar para uma discussão do malthusianismo ou do neomalthusianismo, quer dizer que muito do impacto do que a gente vê hoje no meio ambiente está ligado com as 12 bilhões de pessoas, né, 8 bilhões de pessoas que nós temos aí, né, provavelmente chegando a 12 bilhões de pessoas até o final do século, né? Bom, e se a gente olha a curva de crescimento populacional humano, né, mais ou menos vocês têm uma ideia aí, né, isso aí está numa escala variável ao longo do tempo. Na maior parte da história humana, a gente tem
uma população bem pequena, constante, depois ela começa a aumentar um pouquinho com a industrialização, com a urbanização, mas na realidade a gente tem um ponto de virada, né, principalmente a partir do século XVIII, isso aí entra num crescimento, na realidade, hipermalthusiano, né, e a gente satura muito rapidamente e está chegando aí ainda num ponto de equilíbrio, né, muita discussão sobre os modelos que vão gerar isso aí. E mais do que isso, né, mais do que o crescimento populacional humano, como a gente está vendo aqui na curva azul, né, que é uma outra escala aqui, já começando na Idade Média, a gente tem esse crescimento, mais do que o crescimento populacional humano, a gente tem um crescimento enorme do nosso consumo de energia. Quer dizer, então, no nosso sistema econômico e vamos dizer assim, no nosso crescimento em termos econômicos, na realidade, a gente está crescendo mais rápido em termos de drenar a energia dos sistemas, dos ecossistemas naturais, do que o próprio tamanho da população. Então, não é só uma questão de tamanho, mas é uma questão de como você usa os recursos naturais e como você está consumindo energia, né, num sentido amplo, na escala planetária. Bom, então, se a gente pensar dessa forma, né, qual que é uma das narrativas possíveis? Bom, então, a crise que nós temos no ambiente é uma crise ligada principalmente com a nossa civilização tecnológica, com a nossa civilização industrial, tá? Tudo bem, é uma ideia e, sem dúvida nenhuma, isso é extremamente importante, mas, né, eu queria trazer para vocês, como biólogo, para o pessoal principalmente das humanidades, uma perspectiva um pouquinho diferente, né, e vamos usar uma questão que aconteceu alguns milhares de anos atrás para fazer algumas conexões importantes, né? O Thomas Huxley, que foi o grande defensor do Darwin, né, logo depois que o Darwin publicou A Origem das Espécies, o Thomas Huxley, 4 anos depois da publicação, 4 anos depois da publicação da Origem das Espécies, né, em 1863, ele publicou esse livro, desse título que eu tirei o título da apresentação, né, que é O Lugar do Homem na Natureza, o homem no sentido geral, né, e nosso lugar na natureza mais adequado à nossa situação atual. Então, nesse livro, gente, esse livro é o primeiro livro que faz uma comparação anatômica detalhada da relação do homem com os outros grandes primatas, e daí vem o título, mas é um livro basicamente de anatomia, né? Então ele está comparando o homem com os outros grandes antropóides. E hoje a gente pensa muito nessas questões, quer dizer, quando a gente se diferenciou, onde a gente se diferenciou e principalmente por que a gente se diferenciou e em que a gente se diferenciou dessas outras linhagens, né? E a gente não precisa entrar em muitos detalhes aqui, mas uma das ideias que vai derivar disso é que quando a gente analisa o como e o onde, principalmente, e quais são as diferenças entre esses grupos, a gente chega numa ideia que alguns biólogos dizem que o homem é um superorganismo darwiniano. Em que sentido? No sentido de que a gente maximiza a nossa aptidão, a nossa capacidade, por exemplo, de crescer populacionalmente em várias direções diferentes, por várias características diferentes. Enquanto que, em geral, as outras espécies, elas conseguem aumentar, né, vamos dizer assim, aumentar a sua aptidão por uma característica ou por outra, né, ou por algumas poucas combinações, e na realidade a gente consegue fazer isso em várias dimensões, e essas dimensões são muito importantes para o impacto que a gente causa no planeta. Nós somos um bicho de grande porte, os outros grandes macacos também, tudo bem, mas a gente é um mamífero de grande porte. Lembre que a maior parte dos mamíferos são ratos. Tá certo? Então, a gente acha que tem mamíferos grandes, mas a gente faz parte dos grandes mamíferos. Segunda coisa, a gente é um mamífero, é um primata que anda muito. Os primatas não andam muito. Se a gente pegar, por exemplo, a distribuição geográfica do gorila, do chimpanzé, do orangotango, eles são bem restritos, né? Nós não, a gente anda por tudo e colonizou o planeta inteiro. A gente é carnívoro. Certo? E aí tem uma série de questões que vão se desenvolver. A gente é onívoro, na realidade, a gente come qualquer coisa, mas a gente tem uma certa predileção, né, por uma série de razões que, inclusive, vão estar ligadas à questão da inteligência e do tamanho do cérebro. A gente precisa de muita proteína, né, e essa proteína vem de origem animal. Então, a gente é um predador, na realidade. E a gente tem, como os outros primatas, um sistema social, cultural, sexual, muito mais complicado, e a gente levou isso, em termos de cultura, para outro nível em relação às outras espécies, embora os chimpanzés já tenham bastante características interessantes nesse sentido. E todas essas coisas vão aparecer ao longo da evolução humana nos últimos 2 milhões de anos. Gradualmente, essas características vão se consolidando e vão gerando isso que alguns biólogos chamam de superorganismo darwiniano. E isso explica esse crescimento exponencial, hiperexponencial que a gente teve, e, em parte, né, e o nosso sucesso, sucesso entre aspas, em termos de dominar o planeta, né? E essa ocupação, mais especificamente da nossa espécie humana, começa algo em torno de
100 mil anos atrás, quando a gente começa um pouco antes, né? Começa literalmente a sair da África e vai recolonizar todo o resto do mundo. E aí, nesse contexto, gente, né, se a gente pensar nessas características, e voltando para aquela ideia do crescimento populacional, a pergunta que a gente faz é a seguinte: peraí, mas se o homem tem todas essas características de superorganismo darwiniano e de dominar os sistemas, será que a nossa crise da biodiversidade não começou muito tempo atrás? E aí, uma das discussões e uma das evidências que começa a aparecer nesse sentido, né, é que quando a gente começa a olhar a fauna do final do Pleistoceno, nós estamos falando de 50 mil anos atrás, a gente começa a ver que tem uma grande perda de espécies, principalmente de mamíferos de grande porte, né, em todo o mundo, variando, né, nas diferentes regiões do mundo, mas a gente consegue registrar isso aí. E o que vai acontecer, e essa ideia está sempre muito ligada às grandes glaciações, às mudanças de clima e tal. Mas nos anos 70, mais especificamente em 1973, né, esse antropólogo, né, estadunidense, o Paul Martin, ele propôs o que a gente chama de overkill hypothesis, né, ou hipótese da sobrematança. Basicamente, ele estava analisando o registro arqueológico na América do Norte e, em resumo, muito rapidamente, o que ele sugeriu é que, na realidade, quando o homem entra pelo Strait de Bering, né, na visão tradicional da antropologia americana nos anos 60, 70, que vai até hoje, né, quando o homem entra pelo Strait de Bering e desce para as grandes planícies americanas, basicamente ele caça todo mundo e come toda a megafauna que estava ali, e isso explicaria, então, as extinções, e isso desencadeia, na verdade, né, todo um debate entre o papel das mudanças do clima, porque 20 mil anos atrás, né, o homem exatamente consegue entrar porque o clima estava começando a esquentar no planeta, então a gente tem o final da última grande era glacial, e a explicação para as extinções estava muito sempre ligada à ideia da era do gelo, quer dizer, esses grandes mamíferos da era do gelo estavam desaparecendo porque o clima estava mudando, a última glaciação estava terminando e o planeta estava aquecendo novamente. Então, isso desencadeia, esse trabalho do Paul Martin, desencadeia toda uma discussão sobre o papel relativo do homem e das mudanças climáticas sobre, né, essa extinção do final do Pleistoceno. Enfim, e aí você tem toda uma série de evidências que começam a surgir de um lado e do outro lado em relação a isso, né? Mas a gente encontra, né, vários sítios de matança e essa ideia começa a ser bastante discutida e bastante popular, tá? Alguns trabalhos, por exemplo, de simulação muito legais no início dos anos 2000 começaram a reforçar essa ideia, né? Então, esse debate foi indo, e basicamente o que a gente consegue perceber também, né, embora a gente tenha essas evidências de mudança climática, a gente consegue perceber que as mudanças climáticas no final do Pleistoceno têm um papel importante. Então, se a gente pega, por exemplo, o mamute, né, o que vocês estão vendo aí, estavam vendo aí, né, a distribuição geográfica, quanto mais vermelho, mais provável de encontrar um mamute, né? A distribuição geográfica do mamute mudando nos últimos 120 mil anos atrás, quando o clima está muito frio, né? Quando o clima está quente, no último interglacial 100 mil anos atrás, só tem mamute lá na pontinha da Sibéria. À medida que o clima começa a esfriar, essa distribuição aumenta e depois ela volta à medida que o clima esquenta novamente, né? Aqui mais recentemente. E a chave toda da discussão hoje, né, no nosso ponto de vista, está nessa questão. Há 6 mil anos atrás, ainda tinha condições climáticas adequadas ao mamute, do mesmo jeito que a gente tinha 126 mil anos atrás, só que a diferença é que agora a Sibéria e toda a região da Europa ali da Ásia estava cheia de gente, já cheia de homo sapiens. Então, o que a gente passa a defender é que você tem, na verdade, uma integração, uma interação entre o homem e a chegada do homem e o clima. Então, quando o homem chega nos lugares e a população está depauperada ou está numa condição pior por causa da mudança do clima, aí o homem tem mais chance de extinguir. Então, eu tenho uma interação, né, entre a chegada do homem e as mudanças climáticas, tá? Então, essa é uma posição, vamos dizer assim, intermediária de tentar achar um consenso aí. E a gente tem feito várias coisas nessa direção, né? Eu fiz algumas coisas nessa direção e, basicamente, o que a gente faz é combinar modelos ecológicos de entender como as mudanças climáticas afetam a distribuição das espécies com modelos demográficos do homem caçando essas espécies, né? Caçando esses indivíduos, caçando as populações e fazendo com que elas entrem em colapso. Então, eu tenho, por exemplo, uma população humana chegando, ela começa a aumentar e, ao mesmo tempo, com parâmetros demográficos de caça, né? Da quantidade de indivíduos que a população precisa caçar, essa
essa população de presas começa a cair. Então, é o que a gente chama de modelos de predador-presa, tá? Para entender, então, se isso é plausível, né? Porque um dos pontos importantes nessa discussão toda é se a população humana, chegando, digamos, numa região, ela seria capaz de eliminar realmente toda aquela espécie, toda aquela população da megafauna que estaria ali. Bom, tem uma série de detalhes aí, gente, para o pessoal que estiver interessado. Eu e meu colega Matheus Ribeiro, que é da Universidade Federal de Jataí, a gente publicou uns anos atrás, na realidade foi a tese do Matheus, né, uma aplicação de todos esses métodos para a fauna aqui da América do Sul, mostrando essa relação do homem chegando na América do Sul e, ao mesmo tempo, o clima mudando, né, e perturbando toda a fauna de grande porte que a gente tinha. Tá? Bom, então até aqui, né, eu estou na minha posição confortável, positivista, né, dentro da ecologia e da biologia evolutiva, tranquilo, sem nenhum problema. E o que nós temos de discussão ainda sob um ponto de vista mais analítico, né, é se a gente pode, então, relacionar essa coisa que aconteceu 10 mil anos atrás, 15 mil anos atrás, com a nossa crise atual. E aí é que as coisas começam a se complicar um pouco. Em que sentido? Será que eu tenho uma continuidade desses processos que aconteceram 20 mil anos atrás e que aconteceram agora? Né? Então, esse debate continua. Então, a gente fala muito hoje, por exemplo, na sexta grande extinção em massa, né? Fazendo referência às grandes extinções que a gente teve ao longo da história geológica. Mas será que essa extinção em massa está começando agora e é causada pela civilização tecnológica? Ou ela é uma consequência da nossa biologia como espécie interagindo com as outras espécies num ponto de vista mais biológico? Quer dizer, então, eu tirei essa continuidade entre a extinção da megafauna de 50 mil anos atrás, que só vai aumentando e se propagando e se tornando mais complexa, ou são fenômenos diferentes, são processos diferentes? E essa discussão, e aí é um ponto interessante, envolve uma série de coisas mais ligadas com as concepções culturais e com as concepções antropológicas que estão ligadas, né? Então, por exemplo, além do debate normal, né? Então, por exemplo, a gente mostrou alguns anos atrás que os sítios de matança, nos vários lugares onde a gente encontra dados específicos e não projeções em macroescala, a maior parte das vezes a gente consegue explicar, são detalhes aqui analíticos, mas a gente consegue explicar por mudança, por caça. Quer dizer, a maior parte das vezes onde a gente tem muita perda de espécies, isso está ligado com chegada do homem e caça mais intensa. Por outro lado, né, a gente fica mudando de posição, a gente fica meio PSDB, meio centrão, né, nesse caso, fica indo para lá e para cá. Né? Ano passado, por exemplo, um grupo de Santa Catarina, com o qual a gente colaborou, mostrou que, na realidade, quando a gente analisa o efeito da mudança climática nos bichos, e, logicamente, isso é super importante no nosso contexto moderno, a gente normalmente não pensa em como essas mudanças afetam, por exemplo, os filhotes, os ciclos reprodutivos. A gente pensa na sobrevivência dos adultos, né, resistindo ao clima em relação ao homem, e, na realidade, os filhotes, por exemplo, são muito mais impactados do que a gente achava antes, principalmente por perda de água, por desidratação. Então, a mortalidade por efeito de clima é muito maior do que a gente normalmente admite. Tá? Então, isso cria mais uma confusão, vamos dizer assim, em torno do debate. Mas o ponto de vista mais interessante que eu quero discutir com vocês, né, é que, ao longo desse debate, em vários momentos, né, a gente volta para uma discussão muito interessante e mais geral sobre justamente o papel do homem na natureza e qual a nossa relação com a natureza. Tá? Então, voltando para aquela coisa que a gente estuda lá na escola, né, da discussão ou do debate, se vocês quiserem, entre Rousseau e Hobbes, por exemplo, a gente sempre pensa mais num contexto biológico, a gente sempre pensa mais numa forma, sei lá, hobbesiana, nesse sentido de que o homem é um predador de grande porte que está chegando nos sistemas, né? Então, a nossa visão biológica, que eu muito rapidamente apresentei para vocês, é essa. Mas isso encontra muita resistência nas ciências sociais e nas ciências humanas e nos antropólogos, que vão ter uma pegada muito mais ligada com a ideia do Rousseau, né? E no sentido de que isso, vamos dizer assim, que o homem, e vai para toda a ideia, né? E aí vocês desculpem, mas é a expressão original do chamado mito do bom selvagem, né? E na realidade depois a gente tem o mito do bom selvagem em relação, né? Na realidade não foi o Rousseau que falou nada disso, mas enfim, passa a ter todo um imaginário dentro da antropologia cultural de que o homem é bom em estado natural, vamos dizer assim, e a nossa civilização corrompe o homem e isso gera a crise da biodiversidade, que é uma visão bem diferente daquela que eu mostrei para vocês, vamos dizer assim, sob um ponto de vista mais estritamente biológico. E a gente sabe, por outro lado, que toda essa discussão em torno dessa visão que se cria em torno da ideia do Rousseau, que não é bem o que o Rousseau falou, mas vamos dizer assim, da ideia do homem em harmonia com a natureza, né, em equilíbrio num sentido
talvez até chega a ser até místico, né? Meio no Avatar ali, né? No filme lá do Avatar, quer dizer, então essa ideia é muito romântica, claro que os antropólogos sabem que é uma ideia romântica, mas isso está muito ligado, inclusive, à nossa percepção, por exemplo, de violência. Tá? Então, quando a gente fala de que quando o Rousseau vai pensar, né, nessa visão, vamos dizer assim, do Rousseau, de que o homem não é violento e não tem violência, na realidade, todo esse processo de caça é um processo extremamente violento. Então, essa relação, vamos dizer assim, do homem com o resto da natureza, pensando, vamos dizer assim, nas populações tradicionais, ela passa a ter uma série de distorções, mas a gente sabe, lógico, que o homem caça. Né? E a grande discussão, na realidade, é se ele caça de uma forma harmônica, equilibrada, etc., etc., ou se isso não existe, isso é um mito, e, na verdade, você vai simplesmente caçar o recurso, exaurir o recurso até que ele realmente deixe de ser usável e você passa a usar outro recurso. Né? E, lógico que isso gera uma discussão enorme. E isso está no centro dessa discussão da continuidade entre a extinção da megafauna no Pleistoceno e a extinção e a crise atual que a gente tem de biodiversidade e ambiental num contexto mais geral. Né? Então, esse livro do David Graeber e do David Wengrow é muito interessante, eu não sei se vocês já viram, porque ele vai fazer exatamente essa discussão e mostrar que a nossa visão, por outro lado, como biólogos, né, das relações de subsistência e dos padrões de subsistência das populações há 10 mil anos atrás, é completamente distorcido em algumas direções, e que, na realidade, o homem é muito mais flexível e usava os recursos de uma forma muito mais flexível, né, do que a gente está assumindo nos modelos de sobrematança, que, na verdade, estão pensados em populações, basicamente, inuites, e que estão descendo ali na Sibéria e são altamente concentradas, altamente especializadas em caça de grande porte. Né? Quer dizer, então, na realidade, todo esse debate continua porque os nossos modelos, eles terminam subestimando a nossa complexidade, vamos dizer assim, em termos culturais, né, que, na realidade, poderia gerar muitos cenários alternativos. Né? E esse livro me impressionou muito também, porque ele vai traçar algumas coisas interessantes do paralelo da chegada do iluminismo na Europa com os nativos Huron na América do Norte, dos missionários franceses. Então, é muito bacana essa discussão também. Mas, basicamente, o que ele vai, né, no nosso contexto aqui, o que ele vai argumentar é a questão de que o homem usa os recursos de uma forma muito mais flexível, de uma forma muito mais plástica, e ele não estaria tão especializado na caça de grande porte. E isso muda todos os nossos modelos, muda todos os nossos parâmetros, né, em relação a isso. O Harari discute isso também, né? Para quem já viu, eu sei que os nossos amigos das ciências sociais não gostam muito do Harari, tem algumas restrições, mas para a gente tem algumas coisas legais. E, para finalizar, gente, então, eu acho que a gente está no meio dessa discussão, né? Vamos dizer assim, tanto sobre um ponto de vista mais geral, né? Em termos, vamos dizer assim, históricos e no sentido da concepção, vamos dizer assim, antropológica da nossa relação com a megafauna, quanto no sentido da reparametrização dos modelos, levando em consideração todas as questões do nosso sistema econômico atual, né, em relação a, digamos, a história desses sistemas econômicos em termos de uso dos recursos naturais no passado, que é bem mais complicada do que a gente normalmente é capaz de modelar. Tá? Bom, e voltando para aquela figura, gente, né, e para a gente sair, né, para a gente finalizar com uma mensagem um pouco mais positiva, né, se a gente pensa nessa questão da nossa civilização atual, drenando toda essa energia dos sistemas, basicamente a gente vai para uma discussão de que então a gente vai inexoravelmente exaurir todos os recursos, mas a gente tem uma série de concepções alternativas, né, que a gente pode fugir desse neomalthusianismo e dessa nossa, vamos dizer assim, desse nosso determinismo biológico intrínseco. Né? E a ideia, por exemplo, eu gosto muito desse livro do Cohen, né, que é um demógrafo também estadunidense, que ele mostra que, na realidade, ele vai sugerir uma série de novos modelos demográficos, no qual, a partir desse momento, tudo bem, mesmo que a gente tenha essa história, vamos dizer assim, intrínseca, né, biológica, de capacidade de destruir o resto do sistema para se apropriar desses recursos, agora a gente está numa civilização tecnológica e isso pode favoravelmente ser usado a nosso favor, no sentido de que a gente pode começar, mesmo sob crescimento populacional, a gente pode mudar a nossa maneira de pensar. E isso vai ser muito atual, por exemplo, se a gente pensar em tecnologias de sustentabilidade. O Cohen vai criar nos modelos dele o que a gente chama de constante tecnológica. Ou seja, à medida que a população começa a crescer, né, a própria tecnologia, e a gente viu isso ao longo da história, a própria tecnologia vai começando a aumentar a nossa capacidade de usar esses recursos e aumentar o nosso tamanho populacional. E isso é o que o Cohen vai chamar de constante tecnológica. E, na realidade, a lógica que está por baixo disso, contra um modelo malthusiano, é que
Cada pessoa que nasce não é só uma boca para comer e para exaurir recursos. No nosso contexto tecnológico e de inovação, cada pessoa que nasce é mais um cérebro para pensar, mais uma mão para trabalhar, desde que a gente consiga pensar nessas direções corretas, em termos, por exemplo, de sustentabilidade, e mude o nosso modelo econômico e a nossa maneira de se relacionar com a natureza. Por isso que a gente está estourando os limites planetários, porque a nossa constante tecnológica não está levando em consideração que a gente está destruindo o resto do sistema. A gente continua numa lógica extrativista, né, demográfica, mas existem modelos que vão permitir com que a gente faça isso de uma forma muito mais inteligente, né? E isso, na realidade, é que vai determinar o nosso futuro em longo prazo. E, né, então, toda a discussão dos cenários futuros em termos de perda de biodiversidade e de degradação do ambiente dependem, na realidade, de como a gente vai usar essa constante tecnológica para reverter essa nossa característica biologicamente intrínseca de exaurir os recursos dos sistemas naturais, né? Eu gosto muito também da ideia do Carl Sagan, né, que, na realidade, tudo isso é uma consequência da nossa adolescência tecnológica. A gente ficou, entre aspas, inteligente, ou nem tão inteligente assim, né, muito rápido, e a gente não sabe o que fazer com essa inteligência. A gente precisa amadurecer, vamos dizer assim, como espécie ou como civilização. E a gente tem, inclusive, problemas paradoxais sérios, né, em termos do avanço da ciência e da nossa capacidade de usar essa constante tecnológica, né, ao mesmo tempo que a gente está fazendo coisas fantásticas, né, em termos de ciência e tecnologia. Você tem um monte de gente que acredita que a Terra é plana, né? Então, as nossas discussões são muito importantes nesse ponto de vista. A gente precisa mudar os nossos valores, tanto sob um ponto de vista científico, quanto sob um ponto de vista, principalmente, em relação à natureza. A gente precisa se aproximar da natureza, a gente precisa retomar as relações com a natureza, ainda que a gente não tenha uma percepção exata de como isso acontecia 10, 20 mil anos atrás. A gente não precisa voltar para visões românticas, mas a gente tem que se aproximar, voltar a se aproximar da natureza, que é uma característica dessa modernidade, da gente ir se afastando, né, e começar a pensar na natureza de uma forma muito mais distante. Gente, muito rapidamente é isso, só para provocar algumas discussões. Obrigado pela atenção de vocês. Bom, obrigado, Zé Alexandre, pela palestra instigante e, bom, no final das contas, positiva, né? Parece que tem uma saída possível aí para a gente. Dando continuidade, então, à sessão dessa manhã, eu queria apresentar a Laura Luedi, que é doutora e mestre em Sociologia pela Universidade Estadual de Campinas, bacharel em Sociologia pela Universidade de Brasília. Ela tem atuado como pesquisadora em várias áreas. O último trabalho é esse no Ministério da Ciência e Tecnologia, né, em parceria, inclusive, com o professor Tiago, parceria da qual resultou o livro sobre os 50 anos do CCT. E também organizou recentemente o livro Tempo Fechado, Colapso Tecnológico e Capitalismo, publicado pela... Colapso Ecológico e Capitalismo, publicado pela Boitempo, agora nesse ano de 2025. Obrigado, Laura, por ter vindo, e fique à vontade. Obrigada, Fábio. Obrigada, professora Alexandre, pela excelente palestra. E a Rawane, o Tiago e todo mundo da História e da Biologia aqui da UFG pelo convite. Fico muito grata. Talvez agora vocês tenham um pequeno choque de estilo, porque eu preparei a minha fala de hoje pensando um pouco no público que eu estou acostumada, que é o público de humanas, então com muitas citações, etc. Mas eu, ao longo da palestra do professor Alexandre, decidi deixar isso um pouco de lado, vou talvez mostrar uma ou outra citaçãozinha para vocês aqui, e tentar falar de uma maneira mais livre, né, sobre o tema que eu tinha pensado apresentar para vocês e que, felizmente, vai conversar bastante com a palestra do professor e certamente suscitar algumas trocas interessantes. Meu plano, a princípio, era falar um pouco do tema da minha tese, que foram os estudos de ciências naturais que o Marx fez ao longo da vida dele, como eles dialogavam diante do projeto bastante infame do Engels, de dialética da natureza, que está voltando, né, a ser comentado recentemente e reinterpretado. Bom, a primeira coisa que eu posso dizer para vocês é que,
curiosamente, né, quando eu comecei essa pesquisa, eu descobri que o Marx, não voluntariamente, mas enquanto aluno de ginasial, no ginásio de Trier, na Renânia, ele teve de fazer uma das provas de fim, né, de ginasial dele, foi produzir uma tradução do alemão para o francês de um texto que falava justamente sobre mudanças climáticas, e ele usa essa expressão, mudança climática, provocada pelo desmatamento, pela desertificação nas colônias norte-americanas. Então, para vocês verem que essa é uma ideia bastante antiga, na verdade, a gente encontra isso mesmo no Tucídides, na Antiguidade, né? As pessoas falando dos efeitos que a agricultura e uma civilização mais intensa tem sobre a flora e sobre o clima, eventualmente. Então, curiosamente, a gente já encontra, né, essa ideia ali num projeto, num pequeno trabalho que não foi intencional, né, do Marx. Mas, se a gente for falar dos projetos originais dele, a gente vai ver que, num dos registros mais antigos, um dos primeiros registros que a gente tem do trabalho dele enquanto aluno de universidade em Berlim, é um projeto que vai tratar e vai levá-lo a começar a se familiarizar, nos termos dele, com os estudos de ciências naturais. Ele acontece logo que o Marx faz uma certa conversão de um idealismo próximo do Kant e do Fichte para o que ele chama, então, de a atual filosofia mundana, que seria a filosofia de Hegel, na verdade. E, inclusive, ele escreve um pequeno poema chamado Epigrama sobre Hegel, e tem uma estrofe que fala: Kant e Fichte procuram a verdade no éter, né? É o termo que ele usava na época, mas e o eu lírico do poema é o Hegel, eu procuro a verdade na rua, né? Então, ao contrário do que a gente pode imaginar, até pela imagem que o Marx faz posteriormente do Hegel, a filosofia hegeliana era entendida como algo muito mais mundano, né? Muito mais próximo de um confronto com a efetividade, com a objetividade, do que a crítica que aproxima Hegel do idealismo, né? A própria crítica do Marx nos leva a imaginar, né? Posteriormente. Bom, então, em 1937, quando ele ainda é aluno da faculdade da Universidade de Berlim, né, de Direito, ele começa a fazer um projeto de um trabalho que o leva a se familiarizar com ciências naturais, filosofia de Schelling, que era, em grande medida, filosofia da natureza, e história, ele diz. E a intenção dele era, abre aspas, desenvolver filosoficamente, de maneira dialética, a divindade, tal como ela se manifesta como conceito em si, como religião, como natureza e como história. E esses termos, né, e especialmente divindade, aí pode parecer muito estranho para a gente, se a gente não tem como pressuposto a noção de que, na ciência da lógica, o Hegel fala do núcleo da lógica, do conteúdo da lógica, como sendo... Ele dá várias caracterizações disso, mas ele apresenta isso, ao final, como a exposição de Deus, tal como ele é em sua essência eterna, antes da criação da natureza e de um espírito finito. E, a partir disso, há interpretações teístas e ateístas do Hegel, né? O Marx, com certeza, se filiaria a essa vertente teísta, né? Ateísta, na verdade, de interpretação do Hegel. E a ideia dele, na verdade, era mostrar que o que o Hegel chamaria de lógica
seria, ao longo, né, da história da humanidade, manifesto como religião, depois como natureza, filosofia da natureza ou ciências naturais, e depois como filosofia da história ou ciência da história, etc. Esse era um projeto de juventude dele, que leva ele a estudar a filosofia natural da antiguidade, porque ela expressaria contradições próprias da filosofia moderna de uma maneira particularmente mais clara. A posição dele diante das ciências naturais modernas, nesse período inicial, ela é bastante complexa, dual. Por um lado, ele aproxima essas ciências do que ele chama de metafísica, né, de uma investigação insuficientemente filosófica e, portanto, racional do mundo, porque teria, tal como, por exemplo, né, na versão newtoniana, deixaria espaço, né, para entidades metafísicas, né, suspenderia julgamento sobre certas questões, separando física e uma outra parte do conhecimento. E o Marx se opunha profundamente a isso, porque ele tem essa herança hegeliana, né, que questiona o modelo kantiano de impossibilidade de acesso da coisa em si, né? O Hegel problematiza isso e o Marx o segue, né, nesse caminho, tanto que, em contraste com isso que ele chama de metafísica, que envolveria boa parte das ciências naturais, né, na compreensão dele inicial, mas também investigações sobre o mundo humano e sócio-histórico, ela prosseguiria, né, para o Hegel e para o Marx da seguinte maneira. Deixa eu achar aqui a citação. Começa-se a partir de um termo fixo e, a partir dele, se vale do método da consciência que representa para produzir entre seu objeto e a consciência que representa uma tautologia. E isso envolve uma concepção de conhecimento em que o sujeito rodeia o assunto e introduz nele divisões arbitrárias que não são desenvolvidas. Essa era a imagem do conhecimento metafísico, né, para o Hegel e para o Marx. Num desenvolvimento filosófico adequado, por outro lado, o próprio assunto se configuraria como algo que se desdobra ricamente como algo vivo, diz o Marx, seguindo Hegel, né? A própria razão da coisa, do objeto em causa, se desenrolaria de uma maneira conflituosa dentro dela mesma e nela encontraria a sua unidade. A diferença da representação, que é a pedra de toque do modo metafísico de proceder, o conceito seria o que media a progressão do conteúdo até a forma. E eu sei que todos esses termos, essas frases, parecem bastante confusos, mas eu vou expor o meu ponto de maneira mais simples em breve. Mas eu preciso fazer essas citações para chegar, né, no que eu quero indicar. O Hegel, na filosofia do direito, faz uma caracterização muito parecida que evidencia o meu ponto melhor. E ela é a seguinte: chamo de dialética o princípio motor do conceito, que é um desenvolvimento, um progredir imanente. Ela não é, pois, um fazer externo de um pensar subjetivo, mas a alma própria do conteúdo que faz brotar organicamente
os seus ramos e os seus frutos, né, do conteúdo. Considerar algo racionalmente não significa acrescentar de fora uma razão ao objeto, e sim elaborar o objeto, pois o próprio objeto é racional por si mesmo. A ciência tem somente a tarefa de trazer à consciência o trabalho próprio da razão da coisa. O Hegel, então, aproxima aqui o que ele entende como razão da coisa de um brotar orgânico. E, como a gente viu também na citação que eu fiz há pouco, o Marx, seguindo a mesma linha, aproxima essa imagem do desdobrar do objeto como algo vivo. Isso não é por acaso. O Hegel e o Marx eles estão trabalhando num momento em que eles têm diante de si não só a imagem kantiana do problema da relação entre consciência e coisa em si, mas o início de uma revolução científica, por assim dizer, né, que corresponde à fundação da química orgânica, né? Então, esse problema da passagem do inorgânico para o orgânico é central para o Marx no começo da vida dele, para o Hegel também, e para a maneira como ele está olhando para as ciências naturais. Então, se por um lado ele associa boa parte das ciências naturais a um pensamento que falha em fazer esse tipo de procedimento, que seria adequado, filosoficamente adequado, por outro lado, ele usa, né, as ciências naturais como modelo, de certa maneira, e aponta, enfim, e vale lembrar que ele não fala só das ciências naturais repetindo a metafísica, ele fala das nascentes, né, ciências, das investigações sobre o mundo humano também, como tendencialmente se aproximando desse problema, e a pretensão dele é justamente formular uma abordagem do mundo sócio-histórico que consiga fugir ao problema. Então, as ciências naturais elas são abordadas, né, pelo Marx na tenra juventude dele, dentro desse quadro. Há elogios, críticas. No comecinho da vida, ele ainda não entra, né, fora a dissertação de doutorado dele, que é sobre a filosofia natural do Epicuro, ele não entra muito profundamente nesse tema, mas ele olha mais, sobretudo, né, para a crítica das análises dominantes do mundo social, histórico, né, político-econômico. Ele começa a se familiarizar com isso ali no começo e abandona um pouco esse olhar para a filosofia natural. Menciona filosofia e ciência natural e ciências da natureza, ora elogiosamente, ora criticamente, mas em 1944 acontece uma contingência que foi determinante para a continuidade do trabalho dele, que é a seguinte, e aí tem a ver diretamente com o que o professor Alexandre trouxe para a gente. O Engels produz os esboços de crítica à economia política, que foram que foi um texto, né, central para o Marx começar a atentar para a produção da economia política, né? Antes ele estava debruçado sobretudo sobre direito e historiografia, mas esse texto foi super importante para ele também começar a olhar mais de perto, a seguir mais de perto a produção contemporânea de ciências naturais. Por quê? Porque nesse texto, o Engels, afora tratar de economia política, ele vai polemizar diretamente com o Malthus, né, com a ideia malthusiana, né, de que haveria uma tendência à progressão geométrica na reprodução da população humana, né, animal e humana, e ao passo que os recursos disponíveis para essa população aumentariam apenas em uma progressão aritmética, né? E isso
criaria entre eles um descompasso catastrófico, no fim das contas. O argumento do Engels é, curiosamente, próximo ao do contínuo tecnológico que você trouxe, né? E isso é interessante para a gente pensar o quanto essas ideias são, retornam, né? São reeditadas. E às vezes, né, mesmo sem presciência da ideia anterior. O argumento do Engels era justamente de que Malthus falhava em tematizar o progresso científico e tecnológico e o papel do progresso científico e tecnológico em ajudar a dar resposta a esse descompasso, né? A produção, sobretudo agrícola, né, para o Engels, né, poderia ser revolucionada, poderia ser levada a chegar a resultados muito superiores ao que se acreditava ser o máximo naquele momento, e isso seria um jeito de responder à questão social criada, né, ou não criada, né, mas que o Malthus tinha diante de si e que ele respondia dessa maneira, que era particularmente problemática porque ele era contrário às leis, as chamadas leis dos pobres na Inglaterra, né? Ele dizia que a assistência social, basicamente, seria deletéria para a humanidade, porque você estaria evitando, né, que, de uma maneira artificial, que morressem, né, pessoas que não estavam, né, adequadas à maneira como a sociedade funcionaria, né? E isso é anterior, né, ao Darwin, mas isso tudo volta, né, no final da década de 50, quando Darwin publica sobre a origem das espécies, em 59. Né? E o Marx acompanha isso, e eu vou chegar lá. Mas, enfim, em meados da década de 40, né, quando o Engels produz esse texto, o Marx fica fascinado com essa ideia de que a ciência poderia resolver esse problema, né? A ciência e a tecnologia poderiam resolver esse problema. E boa parte dos estudos científicos naturais que ele faz a partir daí, e ao longo da década de 50, até chegar ao Capital, que é de 1864, são focadas nesse interesse. Eu tenho quanto tempo ainda? Ou já passei? 10 minutos não, tá ótimo, então. Ele, enfim, ele deu especial, né, atenção, ficou fascinado com essa ideia e estudou bastante tecnologia agrícola, sobretudo industrial, para conseguir entender para onde as ciências da sua época apontavam, né? O Liebig, Justus von Liebig, foi especialmente importante aí, que não por acaso é considerado um dos fundadores da química orgânica, né, daquela, muitas aspas, revolução que eu estava apontando, né, no começo. Ele, além de fazer esses trabalhos mais, por assim dizer, teóricos, ele era ele mesmo agrônomo, né, agricultor, e publicava ali na década de 40 e 50, publicou uma série de estudos que ele fez sobre aumento de fertilidade do solo, através de certos nutrientes, né? E o Marx seguiu isso, e, a princípio, ele seguia isso com um certo otimismo, né? E, então, a imagem que ele tinha ao longo da década de 40 era de que, sim, a gente poderia resolver essa questão tecnologicamente, né? Só que, a partir da década de 60, o próprio Liebig começou a criticar a sua ideia inicial de que haveria uma possibilidade de fazer isso sem limites, né?
de aumentar a fertilidade dos solos e de melhorar a produção agrícola, sobretudo, de maneira limitada pela fertilização. E o Marx acompanhou isso. Antes do Liebig, alguns autores já tinham levantado essa bola, por assim dizer. Um outro agrônomo chamado Johnston, um cara que também era muito próximo da economia política, ele levou isso muito a sério, né? Mas foi, sobretudo, porque o Liebig começou a fazer uma crítica da agricultura moderna a partir da percepção de que esse aumento constante, infinito, não seria possível e, na verdade, da percepção mais grave ainda de que esse aumento, né, dos fertilizantes não só não era ilimitado, mas causava perturbações nos ciclos dos nutrientes e, portanto, nos ciclos ecológicos, apesar de que essa palavra ainda não existia e não era, portanto, né, corrente. Na visão do Liebig, a agricultura moderna, em níveis industriais, né, tal como ela acontece hoje, ela retiraria quantidades frequentemente absurdas em velocidade exorbitante de nutrientes de um determinado local e dado que havia uma separação forte entre cidade e campo, entre lugar de produção e lugar de consumo, e fora o problema de você exaurir o solo, você também teria o problema na outra ponta de poluição. E o Marx também deu bastante atenção a essa questão, tanto que, se por um lado, quando ele estava escrevendo os Grundrisse, no fim dos anos 50, ele estava super otimista com as possibilidades da tecnologia da agricultura, quando ele escreve o Capital, ele já começa a falar da tendência que a agricultura moderna em nível industrial teria, né, de provocar uma ruptura metabólica, né? Ele usa essa palavra que também era parte corrente do debate científico, e eu vou voltar a essa história em algum momento da minha apresentação. Para o Marx, então, esse processo de tirar os nutrientes dos locais agriculturáveis e escoá-los em quantidades absurdas e em velocidade absurda no final da cadeia, no lugar do consumo, né, nas cidades em geral, tinha potencial, era uma das manifestações, né, do potencial perturbador da relação ideal, equilibrada, de metabolismo natural, em geral, e metabolismo entre sociedade e natureza, que eram duas expressões que ele usava. E essas expressões ele também tirou, a princípio, de um debate que foi gestado pelo Liebig, desde o começo dos anos 30 até mais ou menos o final dos anos 40, que teve a ver com a possibilidade, né, do Marx formular essa ideia de metabolismo da natureza e metabolismo entre natureza e sociedade humana, né, fora outras imagens de metabolismo que ele cria, que dizem respeito só ao mundo social, né, metabolismo das mercadorias, etc. E que discussão foi essa? Na década de 30, na Alemanha, o conceito de metabolismo dizia respeito só à respiração, né? Depois ele foi sendo alargado pelo Theodor Schwann e pelo Liebig para dar conta de outros processos corporais, né, dos indivíduos vivos. Mas a coisa não parou por aí. Na metade da década de 40, um físico chamado Robert Mayer começou a usar a noção de metabolismo para tratar da circulação das formas de energia e da teoria da conservação de energia, né? As passagens, né, de energia elétrica para calor, etc. Ele usava o termo metabolismo para isso, e o Marx e outros autores humanistas da época usaram esse mesmo insight do Robert Mayer para
falar de metabolismo para descrever processos de ordem humana, tais como a circulação de mercadorias, os processos sociais em geral. O Marx pega carona nisso, mas sem esquecer o fundo científico-natural do termo, e usa o termo metabolismo para falar de metabolismo da natureza em geral, que é como se fosse uma prefiguração do conceito de ecologia, e do metabolismo entre natureza e sociedade, particularmente para tematizar essa ruptura metabólica que estaria acontecendo, né? Então, uma crítica ecológica da produção moderna, mas não só, especificamente da produção capitalista. Por quê? Porque, ao longo da produção inteira do Marx, né, ele frisa, né, que a finalidade, o telos voltado ao lucro, né, a finalidade do lucro, da produção, da vida material voltada especificamente para maximização do lucro sem nenhuma limitação, né, que é próprio do jeito de funcionar do modo de produção capitalista, é um traço determinante, né, da maneira como as sociedades modernas se organizam. Então, ele chama, e isso é importante por quê? Porque, dessa maneira, ele evita sugerir soluções meramente científicas e tecnológicas para o problema. Trata-se de uma questão que, para além de científica e tecnológica, ela diz respeito a uma forma social, ao que a gente talvez poderia chamar, muito livremente, de tecnologia social. Como nós organizamos, né, as nossas interações e, no caso do Marx, particularmente, como a gente organiza a nossa produção material da vida, sobretudo, né, que seria determinante, não que dinâmicas ideológicas, culturais não importem, mas, no momento específico em que o Marx descreve, ele está polemizando com outros autores que supervalorizam a cultura. Então, para ele, frisar que o fundo da produção material da vida, que não é economia, pura e simplesmente, reprodução humana material, que envolve, claro, interação humana e, portanto, cultura, etc., né? Mas, basicamente, né, o que depois, num quadro já desenvolvido, vira economia propriamente dita, né? E aí eu acho que a minha palestra pode conversar um pouco melhor com a do professor Alexandre, porque o interessante do resgate desse pensamento ecológico que está registrado no trabalho do Marx é de que ele não só antecipa boa parte do que é fundamental numa crítica ecológica da produção moderna, a partir dos cientistas naturais da sua época, mas ele aponta que a solução pode, né, deve, na verdade, envolver uma reapropriação das dinâmicas e dos desenvolvimentos tecnológicos e científicos que a gente opera, mas ela é fundamentalmente relacionada com uma forma social e com a produção material voltada ao lucro sem termo, né, sem restrições. Minha tese não foi sobre isso, né, essa é uma tese do ecossocialismo, né, mostrar essa história da apropriação do que o Marx fez das ciências naturais voltada para a ecologia. A minha tese foi sobre os outros trabalhos científicos naturais que o Marx fez também, que envolviam pensar, na verdade, uma crítica da categoria das ciências naturais e acompanhando, mas por outro lado, se afastando, se diferenciando do projeto de dialética da natureza do Engels, que era o de sugerir que haveria
um nexo, não só entre a produção científica, mas entre as formas naturais, propriamente ditas. Para o Marx, isso não necessariamente, ao que tudo indica, não necessariamente se colocava como uma questão, e ele acompanha esse projeto do Engels, sobretudo na medida em que ele poderia servir a evidenciar alguns limites de certas categorias em cada uma das disciplinas científico-naturais. Isso é muito legal para mim e para o que a gente está fazendo aqui, porque mostra que ele nunca abandonou uma ideia de pensar a ciência social que ele estava fazendo em diálogo constante com as ciências naturais. Enfim, quando a gente for fazer o debate, eu posso depois falar um pouco sobre a maneira como Marx respondeu o Darwin, particularmente, e a toda a polêmica que a publicação e, sobretudo, as apropriações que a publicação da Origem das Espécies suscitou na produção europeia, né, sobre a sociedade e tal, essa ideia de indivíduos que são naturalmente concorrentes, individualistas, etc. Eu posso falar sobre isso depois, se vocês quiserem, mas eu acho que o básico da minha apresentação era frisar esses pontos. Obrigada, viu? Obrigado, Laura, pela sua palestra. Eu vou convidar, então, você podia ter ficado aqui, vou convidar vocês para ficarem aqui, que a gente vai abrir agora para as questões, para o debate, e eu passo a palavra, então, para o público. Antes de eu fazer essa pergunta, eu gosto de começar falando, para deixar bem claro, que eu não consigo dissociar a questão ecológica de uma visão militante, uma visão militante de esquerda radical. Então, eu gostaria de começar indo um pouco pela palestra do professor José Alexandre, né, sobre algumas provocações que eu anotei aqui, e para ver se eu entendi um pouco, porque eu sempre me questionei muito uma visão mais biológica sobre esse assunto, porque acaba que a gente frequenta muito esse meio das humanidades, e eu tenho essas discussões até mesmo dentro dessa esquerda radical. E eu coloquei algumas observações aqui. Uma inquietação que eu fiquei foi quando você mencionou a questão de uma pergunta que você colocou, se o homem, enquanto um caçador/predador, que é inserido a um sistema, né? E que essa perturbação, se ela pode ou não ser equilibrada em um determinado momento, essa perturbação do sistema. A minha pergunta é, se a resposta para essa pergunta for não, que esse sistema não se equilibra naturalmente, isso não cairia numa situação muito fatalista, de que, então, o ser humano não consegue se inserir em sistemas já estabelecidos? E eu faço essa pergunta por quê, né? Dentro das discussões quando a gente propõe essas discussões da esquerda, com um viés de uma leitura na qual a solução tecnológica não é só o suficiente para resolver essa questão, mas seria uma mudança de um sistema de produção, né? A gente é acusado muitas vezes de ser fatalista, né? De prever a catástrofe ambiental, de ser catastrofista, né? E tudo mais. Mas, então, a própria biologia não teria uma visão fatalista dessas relações? E uma outra questão é sobre a questão da perspectiva malthusiana. Se a gente não... Pelo menos a perspectiva de que eu tenho é que a gente tem uma inversão dessa visão malthusiana hoje em dia, porque eu não acredito, e assim, não falo só por mim, não é uma visão particular minha, de que hoje a gente viva uma crise de produção. Eu acho que a nossa crise ela não é exatamente de produção, principalmente se a gente for pensar em produção alimentícia, a gente não vive talvez a nossa crise seja muito mais de distribuição desses recursos do que necessariamente de produção. Se não já teria tido uma inversão dessa perspectiva malthusiana. Olá, muito obrigada, né? Gostaria de começar agradecendo a organização desse evento, porque eu acredito, né? Eu fiquei muito interessada. Eu sou do curso de Geografia aqui do IESA, e eu acredito que toda vez que a ciência se junta em diferentes vertentes,
quem ganha é o próprio conhecimento científico, né? Então, eu acho esse debate aqui muito, muito interessante. A minha pergunta, né, ela é dirigida principalmente ao professor Alexandre, mas a professora, por favor, Laura, se puder também, né, discutir um pouco isso. É uma coisa que eu venho pensando há um tempo, até por estar no Instituto de Estudos Socioambientais, que é o seguinte, né? Foi falado aqui dessa complexidade, né? A pergunta também do professor, ela colabora com isso. Ou seja, não se sabe exatamente que questão que é cósmica, que questão que é social, até onde a gente pode intervir beneficamente. É claro que, olhando para o nosso pretérito, nós não temos uma prática muito regulada, mas também fica difícil de saber, né? Onde que o homem está na cadeia, na teia alimentar, e onde que ele é um predador mais capitalista do que propriamente, né, de consumo e de desperdício, como falou o professor, né? Então, mas para tudo isso também, quando a gente olha, nós vislumbramos soluções, né? Por exemplo, elas não são tão evidentes hoje. Se você olhar, por exemplo, para a permacultura, para cultivos que priorizam, né, culturas orgânicas, coisas que nós já temos solução hoje, mas que quando você olha para o agronegócio, por exemplo, né, é um desastre em termos de comparação. Então, eu acho que essa é a complexidade. Mas a minha pergunta, ela vai no sentido um pouco mais amplo. Eu penso, né, tenho uma ideia de que tudo isso é muito mais intenso, né, a partir dos ideais, das ideologias da nossa sociedade moderna ocidental, né? Ou seja, e a nossa sociedade moderna ocidental fez uma coisa que a gente repara que é diferente em outras culturas. Nós nos separamos da natureza. A gente fala o homem e a natureza, né? Não é comum falar assim, essa separação, né? E a minha questão é, será que é possível reverter esse pensamento, reverter essa cisão? Né? A gente se vê dentro desse cosmos, não como o homem e a natureza, não, né? Ou seja, e como é que vai ser essa fusão? Né? Eu, às vezes, fico pensando que a elisão do homem e da natureza, novamente, né, é através da cultura. É a cultura que nos religa com a natureza. Né? Então, eu gostaria, né, se pudesse apontar um pouco dessa origem, o que vocês pensam sobre isso. Né? Eu agradeço muito, e agradeço muito pela oportunidade. Bom dia. Obrigado pelas falas. A minha pergunta é direcionada para o professor José Alexandre. Dentro da sua fala, você apresentou essa visão das instituições em massa, etc. E a gente percebe, e isso se conecta com as duas perguntas anteriores, um crescimento mais, atualmente, entre aspas, né, nesse mundo moderno que a gente está vivendo. Enfim, a partir disso, e da questão até conecta também com as outras perguntas, a questão cultural, e também com um pouco da fala da Laura, que não é uma questão só de reprodução material, mas uma questão cultural que está colocada. E o que eu queria perguntar o Sidney Dobrin, que é um ecólogo, assim, eu sou da história, mas vou falar de ecologia, vou me arriscar. O Sidney Dobrin, ele escreve, é um ecólogo norte-americano, ele escreve um trabalho chamado A Ecocrítica Azul e o Imperativo Oceânico. E nesse trabalho, entre um dos capítulos, Objeto Oceano, ele faz um trabalho interessante que é pensar como que o ser humano ele está conectado com o meio ambiente e que ele influi ativamente sobre o meio ambiente e o meio ambiente influi ativamente sobre ele, e ele demonstra que isso acontece, por exemplo, nas produções culturais. Então, ele demonstra, por exemplo, que o oceano é visto como um objeto de conquista, e isso, por sua vez, gera algumas dinâmicas de desgaste do meio ambiente, etc. E o que eu queria perguntar é basicamente, se dentro dessa, se eu não entendi certo, é uma linha de estudo sobre as extinções em massa. Então, esse trabalho do Dobrin ele demonstra uma ligação entre
as ciências naturais, basicamente, e o estudo da cultura, né, como foi perguntado, a partir dessas representações sobre o oceano. O que eu queria perguntar é se dentro dessa linha que você colocou, que estuda as grandes extinções em massa, se existe um trabalho parecido com o Dobrin, no sentido de construir uma metodologia para pensar essa ligação que ele coloca que é codependente entre a humanidade e o meio ambiente. Né? No caso dele, o objeto é o oceano. Mas se existe uma formulação de uma metodologia específica para pensar essas representações e, como você colocou no final, pensar uma maior aproximação desse meio ambiente, só que nessa linha específica das extinções em massa. Bom, obrigado. Eu vou passar a primeira palavra para o Alexandre e depois a Laura faz os comentários dela. Bom, obrigado, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo sintetizar um pouco e retomar algumas ideias, né? Porque, na realidade, a gente passa muito rápido e fica um monte de coisa, vamos dizer assim, mais obscura, né? Começando com... o Matheus. O Matheus colocou uma coisa interessante sobre a questão do fatalismo, né? E eu acho que muito dessas discussões que a gente tem em ecologia são totalmente fatalistas, tá? Assim, por definição, né? Quer dizer, a gente está exaurindo o planeta e os limites planetários a gente já está ultrapassando esses limites planetários. Então, a grande questão que eu entendo, né, que na realidade vai permear todas as questões, é se essa degradação é uma degradação num contexto malthusiano em função de nós sermos capitalistas, e aí vai contra, ou vai na direção da sua questão em relação à esquerda, por exemplo, né, a questão do espectro político, ou se nós somos predadores, né? E aí a questão da cultura, né, já indo um pouco na sua direção, a questão da cultura serve para mediar essa relação. Tá, nós somos predadores, isso aí, né, é uma questão intrínseca lá atrás, nós estamos falando de 2 milhões de anos atrás, tá? Agora, a partir do momento que a gente começa com as questões culturais, essas questões culturais elas vão acelerar ou vão desacelerar essa nossa capacidade? Porque se eu penso numa relação predador-presa, elas entram em equilíbrio e um predador não extingue a presa dele, né? E aí a gente vai para... Só que quando a gente coloca a cultura, eu acho que essa é uma ligação talvez interessante, quando a gente coloca a cultura nisso, o que a cultura vai fazer? Né, nesse contexto, ela vai preservar essa relação e vai criar, por exemplo, uma série de mecanismos que fazem com que... Por que um predador não extingue a sua presa? Porque ele começa a sofrer com a perda da presa. Então, tudo bem. A partir do momento que a gente tem cultura e que a gente passa a entender melhor e passa a criar, essa cultura vai criar um imaginário, por exemplo, em torno da caça, que é uma coisa que aparece muito na antropologia. Quer dizer, então, é como se a cultura... criasse uma consciência de que você não deve extinguir a presa porque você vai se prejudicar, tá? Isso existe, ou na realidade o que a cultura faz é aumentar a sua tecnologia, por exemplo, aumentar a sua eficiência de caça até você caçar tudo. Essa que é a grande discussão que está por baixo. Então, por exemplo, a gente viu isso, mais ou menos, lógico, né, num contexto antropológico, na transição de Neandertal para Sapiens. A gente não vê essa discussão para Neandertal porque a tecnologia de caça de Neandertal aparentemente era muito inferior à tecnologia de Sapiens. Isso só começa a acontecer com Sapiens. Então, eu acho que muito dessa discussão é no papel da cultura em termos de promover esse equilíbrio ou na realidade, destruir esse equilíbrio. Quer dizer, porque você seria intrinsecamente, entre aspas, capitalista, no sentido de ser um predador que vai explorar o recurso até a exaustão. Tá? Claro que aí tem uma discussão maior no sentido de você projetar isso para grande escala, pensar em extinções em massa, nesse contexto da extinção da megafauna, tudo bem. Mas localmente, se a gente pensa numa população humana, entre aspas, bem entre aspas, né, tradicional, chegando num lugar, ela exaure os recursos daquele lugar? Aí entra toda essa discussão da harmonia, do equilíbrio, etc, etc. A gente, como biólogo, começa a ver que não é bem assim, embora tenha toda essa discussão, vamos dizer assim, da civilização tecnológica que está gerando, vamos dizer assim, todo esse desequilíbrio. Mas, então, quando a gente pensa nessa situação mais local, a visão que a gente tem, vamos dizer assim, vinda das ciências sociais, é de uma visão
que a gente sabe que é ingênua, né, e o próprio pessoal das ciências sociais sabe que é ingênua, daquela visão do homem em harmonia e que o homem não vai exaurir os recursos porque ele vai saber que aquilo vai ser exaurido. Mas, na realidade, não é bem assim. A nossa saída, vamos dizer assim, que eu tentei mostrar rapidamente, né, nesse contexto das populações tradicionais, seria de que, por exemplo, em conservação hoje, né, só saindo um pouquinho mais para ilustrar, as áreas, e a gente viu todo esse debate, inclusive no Congresso recentemente, né, as áreas indígenas, as áreas das grandes reservas indígenas, são extremamente importantes para a conservação. E todos os ecólogos vão defender bastante, né? E, se você for olhar bem, o pressuposto que está por baixo é esse. O homem em estado natural, ele está em harmonia e ele vai proteger a natureza. Não é bem assim, né? Na realidade, a nossa evidência empírica é de que o homem vai destruir. Por que ele não destrói? Por que se você, por exemplo, mantiver as reservas na Amazônia hoje, está tudo certo? Porque a densidade populacional humana vai ser muito baixa. Se ela começar a aumentar, vai exaurir os recursos todos. E isso não é questão de ser mal ou ser bom, né? Então, assim, eu acho que a discussão está muito nesse sentido de você ter intrínseca uma visão de equilíbrio no sentido harmônico, equilíbrio não no sentido demográfico, mas equilíbrio no sentido de harmonia, né, mais abstrato, ou de você pensar nisso como um predador que vai exaurir os recursos até ele... e a saída que a gente tem, por exemplo, sob um ponto de vista de não generalizar isso para grande escala, é você mostrar que, na realidade, as culturas humanas no passado usavam os recursos de uma forma muito mais heterogênea e, por isso, você não conseguiria exaurir esses recursos numa escala, digamos, global. Tá? Porque você teria muito mais diversidade de modos de vida, por exemplo, e de relações com a natureza do que a gente tem hoje. Agora, o debate, por exemplo, Matheus, que aconteceu nesse contexto do overkill, é que, por exemplo, muitos antropólogos diziam assim, olha, é ofensivo vocês biólogos, por exemplo, o Paul Martin, que era mais ecólogo, vamos dizer assim, é demógrafo, né? Falar que o homem extinguiu a megafauna porque isso ofende as populações, digamos, tradicionais, dos povos tradicionais da América do Norte. Não é assim, na nossa cabeça não entra muito essa lógica, não é culpa deles, é culpa entre aspas, né? E aí vem a questão do Rousseau e do Hobbes, quer dizer, não é porque você é malvado, o sistema natural é esse. Então, toda a questão, eu acho que, tentando sintetizar um pouco, é da relação homem e natureza ser uma relação romântica ou uma relação biológica, pensando no homem como um animal de grande porte que está predando aquele sistema e que termina inexoravelmente exaurindo. E aí a gente vem para a nossa crise atual. Tem alguns livros, tem um livro que eu terminei esquecendo de citar, de um cara famoso, um ecólogo famoso, chamado Jared Diamond, que ele vai fazer um livro que chama Colapso, foi muito falado há alguns anos atrás, e que ele vai mostrar que, na realidade, as populações tradicionais, em pequena escala, elas exaurem muitos recursos, e ele projeta isso para a nossa civilização atual, e aí você está exaurindo os recursos. E aí, lógico, na nossa escala atual, não tem dúvida, né, nesse contexto que você falou, político, né, e que você falou, é o nosso modo de produção, não tem a menor dúvida, né? E aí eu acho que, eu sempre gosto de pensar dessa forma, e aí vai ligar muito, né, com o que a Laura falou em relação ao Engels, quer dizer, a ligação da constante tecnológica com o crescimento populacional, que o Cohen vai mostrar que ela funciona, né? Quer dizer, que é exatamente o que o Engels falou. Eu preciso até ver se no livro do Cohen ele não fala do Engels lá atrás, né? No livro, faz anos que eu li, tem que até pensar nisso. Mas a ligação é no sentido de continua sendo uma ligação egoísta no sentido demográfico, né? Vamos dizer assim, não, a tecnologia, que foi o que aconteceu, a nossa tecnologia agrícola, a gente estava pensando que ela não iria sustentar mais de 1 bilhão de pessoas no planeta, e rapidamente você conseguiu resolver, e a constante tecnológica vai empurrando isso para frente. Só que agora nós estamos chegando no limite, então nós temos que usar a constante tecnológica, é um parâmetro no modelo matemático, mas o que ela significa? Esse é o ponto importante. Hoje, a constante tecnológica tem que significar sustentabilidade. Ela tem que ir na direção da sustentabilidade e de mudança no nosso modo de produção. Não tem por onde escapar, porque os limites já estão exauridos. Então, a gente tem que usar a ideia da constante tecnológica a nosso favor, vamos dizer assim. Né? Agora, isso não passa mais pela discussão do homem no estado, entre aspas, natural. Isso aí já foi. Né? É claro que nossa situação atual é muito diferente, inclusive porque nós estamos conscientes disso. Né? Quer dizer, então, e a outra questão, só para encerrar, já falei muito, a outra questão é que, na realidade, assim, é como se você tivesse a consciência. Né? Então, acho que é no livro do Diamond, ele fala assim, será que o nativo que estava cortando a última árvore que estava na Ilha da Páscoa, será que ele estava pensando, né? Será que ele estava consciente que ele estava fazendo isso? Né?
Será que ele estava preocupado com essa, né, tinha perspectiva de futuro? Aparentemente não, vai exaurindo, a gente dá um jeito depois. Né? Quer dizer, então esse aqui é o debate. Eu não sei se eu fui repetitivo, não sei se atendi, mas a gente pode ir girando, vamos dizer assim, essa discussão. Tá? Eu queria fazer só um comentário, assim, de frisar que a gente pensar em termos de natureza humana, qual é a verdade final, é uma coisa muito sedutora, mas a essa altura do campeonato, da reflexão humanística, antropológica, histórica, sociológica sobre humanos em geral e sociedade, etc., a única conclusão geral que eu acho que dá para tirar é que nós somos muito plásticos, né, acima de tudo. E lembrar também que há um efeito, frequentemente um efeito ideológico, da gente pensar em evidências empíricas que estão sendo retiradas da nossa experiência imediata, cotidiana, do que é a vida humana, e imaginar que, porque parece que nós somos predadores aqui, nós fomos predadores sempre, ou, ao contrário, né, aquela imagem simplista. Agora, eu queria pegar um gancho na sua fala, né, você acabou sugerindo que do jeito que a gente está organizado no momento, necessariamente, né, as nossas perspectivas são muito ruins, né, no que diz respeito a futuro de equilíbrio ecológico da vida, né, social humana. É verdade, né? Mas a gente também tem dados que mostram que os impactos de certos grupos, né, muito específicos, às vezes, são diferenciais. O impacto de um bilionário não é o mesmo impacto meu, seu, ou de qualquer pessoa que está numa reserva indígena ou em alguma comunidade rural na África. Esse tipo de evidência também tem que ser considerado, né? E isso aponta para uma possibilidade de futuro mais interessante, né? Mais luminosa, porque não é verdade que a nossa história foi sempre uma história de terrível desequilíbrio. A gente teve, como você sugeriu, jeitos heterogêneos de lidar com isso, e, na verdade, a experiência que a gente tem é de que nunca a gente teve um impacto tão absurdo, né, em proporções tão chocantes e desenfreado, e um impacto tão desenfreado, o que pode ser um sinal de que há maneiras, né, de reverter essa situação, retomando, não só com uma reapropriação com esses fins do nosso desenvolvimento tecnológico e científico, mas retomando os saberes e as tecnologias sociais múltiplas que a gente viveu, né, e que ainda existem na contemporaneidade. É só esse comentário que eu queria fazer. Eu acho que a gente tem tempo para mais um bloco de 3. O Marlon. Também eu agradeço pelas apresentações, muito interessantes. E de acordo com as questões que foram levantadas agora, eu queria também me posicionar e fazer uma questão relativa ao problema da consciência, da tomada de consciência, porque ela, embora seja uma noção muito, às vezes, romantizada, ela não consegue aparecer sem satisfazer algumas necessidades materiais. Eu entendo que vamos pensar na formação de uma outra cultura, de outra forma de pensar, se não se satisfaz a fome, então não adianta, sabe? Quer dizer, o ser humano sempre vai recorrer à caça por conta de que precisa satisfazer isso. Então, sem omitir essa questão objetiva para tomar consciência de outras coisas que estão em cima disso,
não consegue avançar. Então, a gente não romantiza no sentido de que a tomada de consciência é uma coisa que, então, porque se não for possível, qual que é o papel da educação, por exemplo? Se não adianta, se a finalidade é fatalista mesmo, então a gente fecha e vai embora, seria. Mas a gente não faz isso, a gente continua. E continua por quê? Porque a gente sabe que o ser humano cria necessidades, mas para o ser humano criar necessidades tem que se inserir na cultura e ser educado, não apenas entrar na cultura, na sociedade, porque se não é educado também não avança. Então precisa ser educado, se apropriar de tudo que a humanidade ha produzido e para poder atualizar tudo isso e ir para frente. Então são coisas que ali estão também colocadas. Mas eu também entendo que a educação não vai mudar o mundo, porque para mudar as coisas tem que mudar também o que está acima e o que está embaixo. Então, por exemplo, a questão a tecnologia, a finalidade da tecnologia, a questão do Estado, diferentes instituições estatais, o judiciário, os diferentes entes ideológicos, tudo isso é uma estrutura complexa da sociedade que tem que, de certa forma, também mudar além da educação. Sabe? Então, são essas tantas coisas que estão envoltas ali que não é tão fácil dizer, então vamos lá numa sala de aula, ou na casa, com a família, vamos falar de tal e tal coisa para fazer essa tomada de consciência. Também não funciona assim. Então, são essas coisas que estão ali postas, que eu penso que deveriam ser levadas em conta, porque para mim, a tecnologia, ela só estende a crise do capital. O capital ele é uma máquina que não satisfaz sua fome. Então, cada vez produz o lucro, que é sua finalidade, ele se transforma em matéria-prima e volta de novo ao ciclo de produção, e isso é um ciclo constante e em expansão, então não tem como. Então, se não se muda essas questões mais de modo de produção, da forma como a gente reproduz e produz a vida todo o tempo, a educação também não vai resolver, nem as tomadas de consciência dessas coisas não resolvem. Então, é mais isso. Parabéns pelas palestras. Eu vou, na verdade, fazer mais uma provocação, José Alexandre, para poder te ouvir um pouco mais, porque para nós sempre é interessante, claro que a gente que trabalha um pouco mais com história da ciência, a gente também acaba por dever de ofício lendo coisas que são fora da nossa, produzidas fora da nossa área, né? Mas uma coisa que uma coisa que é um pouco intrínseca à nossa maneira de trabalhar, e não que eu estou querendo dizer que isso é melhor ou pior, mas só para te situar um pouco, é exatamente tentar refletir um pouco sobre isso que a nossa mesa já trata, que é a historicidade dos conceitos, né? Então é muito interessante quando você coloca, né, o problema da relação do homem com a natureza, né, que é uma questão essencialmente filosófica, eu diria, né? Mas é uma questão essencialmente filosófica que, em geral, nós abordamos exatamente nos perguntando, sim, mas o que é que você chama de homem e o que é que você chama de natureza, né? Porque a gente sabe muito bem que, ao longo da história, nem sempre nós entendemos da mesma forma esses dois conceitos, né? E eu fico assim pensando um pouco, né, ouvindo também aqui as manifestações do público, né, porque, em geral, ao longo do século XX, a tradição filosófica, em geral, defendeu que o grande problema da relação entre o homem e a natureza era ou surgiu a partir do momento em que a ciência moderna se constituiu. Né? Quer dizer, então, numa tradição mais marxista, a gente poderia colocar o capitalismo como grande, digamos assim, vetor dessa problemática, mas, em geral, é uma tradição, a partir do final, início do século XX, fenomenológica, exatamente definiu que o grande problema, não é, nessa relação foi exatamente o surgimento da ciência moderna, porque, no limite, a ciência moderna afastou o homem da natureza. E afastou o homem da natureza significa o seguinte, não é que o homem se afastou empiricamente da natureza, mas porque se definiu que a natureza ela é matemática, quer dizer, a essência do fenômeno natural é de natureza matemática, e o mundo da matemática, o mundo da geometria, que permite explicar o que é a natureza, não é um mundo em que o homem não pode viver, em que não há lugar para o homem.
Né? Portanto, houve uma espécie de cisão. Eu estou dizendo isso por quê? Porque eu estou dizendo que, nas ciências humanas, esse acho que é um debate que não só não interessa, mas que talvez seja até enfadonho para vocês, mas nas ciências humanas o grande problema é que essa maneira de pensar é uma maneira que se solidificou ao longo do todo o século XX. Né? Então, quer dizer, o afastamento é a responsabilidade da ciência, e no limite, que nem você falou, a civilização, mas no limite, quando se fala em civilização, a civilização científica. Isso tem um problema. Isso tem um problema porque, no limite, esses caras das ciências humanas que vão, digamos assim, puxar a conversa por esse lado, no fundo, eles estão dizendo que o nosso problema é a ciência. Quer dizer, portanto, a solução para o problema é a ciência. Né? E, assim, não vou citar nomes aqui, mas assim, poderíamos citar vários autores que... Porque, no limite, isso chega assim, a questões epistemológicas mais básicas, como do tipo a questionar a própria objetividade da ciência. Né? Então, uma das coisas que eu sempre fico que a gente sempre se pergunta é um pouco o que é a natureza, né? Porque, em geral, a gente saiu de uma... Eu acho, né, que essa tradição é uma tradição que pensa muito a humanidade científica como uma humanidade decadente. Quer dizer, é uma humanidade decadente, é uma humanidade que caminha em direção ao colapso e à catástrofe. É muito interessante, por exemplo, que o conceito de catástrofe, que é um conceito biológico, né, do início do século XIX, é um conceito que, mais ou menos hoje, não estou falando nem na biologia, mas falando em ciências humanas, é um conceito que se impôs. Não é? Quando eu era estudante, há 40 anos atrás, o conceito central era o conceito de revolução. Esse conceito hoje foi varrido no mapa e o conceito central hoje é a catástrofe. Não é? E que se conecta muito com essa ideia de uma humanidade decadente, não é? E que está simplesmente levando para o colapso a si mesma, também o planeta, etc. etc. Então, há uma espécie de substrato filosófico nessa história toda, para pensar. Mas eu também sempre fico me perguntando, quando eu ouço esses colegas que pensam dessa forma a relação homem e natureza a partir dessa historicidade, eu também sempre fico me perguntando, né, por que a gente nunca leva em questão o fato de que nós somos uma civilização cristã. Nós somos né, a América Latina, em geral, quer dizer, o Ocidente é uma civilização cristã. E eu sempre lembro que uma das frases iniciais do Gênesis exatamente é crescer e multiplicai-vos. Né? É isso, quer dizer, o objetivo do homem criado por Deus é se multiplicar infinitamente e com cada vez. Quer dizer, então tem um problema demográfico que você está colocando aí. E a natureza foi feita para o homem. Né? A natureza foi feita para o homem. Quer dizer, então, do ponto de vista da solução do problema, eu sempre fico me perguntando se não é nenhuma questão de tomada de consciência, mas é uma questão de concepção de natureza. Não é? Do ponto de vista cristão, a natureza está aí para servir exatamente, não é, esse impulso, essa necessidade de crescimento e de ampliação do homem, não é, no planeta. Então, é isso, o planeta é Então, tudo isso para te dizer que eu sempre fico muito preocupado com essa ideia de que seja a civilização, que seja a modernidade a responsável por todos os nossos problemas, né? Que a modernidade tenha sido a responsável por colocar a situação em que hoje nós nos encontramos e que nós temos exatamente que fugir da situação que nós nos encontramos, que é essa situação de colapso anunciado, de sexta extinção das espécies, etc., mas a culpa de tudo isso é a modernidade. Né? Porque é exatamente isso. Eu acho que o problema, eu acho que é muito simplificador e muito ligado a uma maneira de entender o que é a ciência, uma maneira de entender o que é a técnica, o que é a tecnologia, né? Que é uma maneira específica de entender. Não é? Porque eu, por exemplo, entendo a ciência, a tecnologia, a técnica de uma outra maneira, a partir de uma outra perspectiva. Não é? Portanto, a mediação entre esses dois termos, eu penso de outra maneira. Não é? Mas, enfim, tudo isso para te ouvir um pouco mais a partir, não é, dessa tua provocação, que foi aí sobre a relação entre o homem e a natureza. Olá, professor Alexandre. Eu tenho uma pergunta para o senhor. O senhor apresentou na sequência de slides, né, a questão da catástrofe, e aí tem... milhões de anos, né? Desde a mudança do relevo, ventos, umidade, temperatura, extinção dos grandes animais, né? E depois surgimento de outras espécies menores e tudo mais. Isso, agora, pensando na catástrofe mais recente que o senhor apresentou, né? Que nós estamos causando, o ser humano, aí eu queria perguntar para o senhor, como biólogo, né? Da questão do nosso corpo, né? Como... que vai enfrentar as intempéries, se a catástrofe que virá, que é inevitável, né? Assim, uma hora vai acontecer, né? Vai aniquilar o homem, esse é o medo da nossa
aniquilação como espécie ou de surgimento de outra espécie, né? Como aconteceu há milhões de anos atrás, né? Saem umas espécies, melhoram outras, adaptam outras. Se isso na biologia também é pensado, né? Um outro homem. Eu tinha falado um bloco de 3, mas eu vou fazer mais uma aqui do Tiago, e como é o último, senão a gente fica aqui até... Obrigado, Fábio. Bom, parabéns pelas apresentações, é sempre um prazer, né, ouvir o Zé Alexandre, a Laura. Eu tenho uma pergunta mais específica para a Laura e uma outra que passa de um para o outro. Bom, Laura, eu acho, né, esse tema muito interessante, né, com a maneira como você apresentou. Quer dizer, você tem um estudo do Marx sobre ciências naturais, e aí esse conceito de metabolismo, né, ele aparece, então ele passa a organizar uma certa filosofia, né, política, social. E eu fiquei muito curioso para saber o quanto desse Marx, desses estudos, né, do Marx e desses conceitos, né, que transitaram, ainda são, ou não sei, estão presentes nos debates dos marxistas hoje em dia, quando a gente vai falar de ecossocialismo, né? Quer dizer, essa recuperação desses estudos do Marx é relevante para os ecossocialistas contemporâneos? Essa é uma história das ideias que você construiu, ou, de fato, existe uma fundamentação filosófica, teórica, nesses trabalhos, né, do Marx? E aí, especificamente, né, sobre o conceito de metabolismo, né, é muito interessante, e eu fiquei me perguntando se ele transbordou para o campo propriamente dessa ecologia, né, aqui, estrito senso, digamos, né? Ou se existe uma historicidade desse conceito, ou pelo menos da problemática, tal como foi apresentado. Da problemática, imagino que sim, né? Quer dizer, hoje vocês falam de sistemas complexos, né? Por exemplo, que me parece mais próximo do que... Mas eu queria saber se o conceito de metabolismo em si chegou, né, nas discussões na área da biologia. E aí, assim, tem uma questão que eu fui pensando aqui, ouvindo as últimas intervenções, que é justamente essa questão da tecnologia, né? Eu acho que nesses debates, né, que a gente tem visto sobre a questão ecológica, de fato houve uma universalização de uma concepção de tecnologia, eu acho que é isso que o Marlon estava falando, que é dessa tecnologia destruidora, né, que é uma concepção de tecnologia que está associada a uma concepção de técnica, que é uma cosmovisão, né? E a gente tem discussões hoje em filosofia da técnica e filosofia da tecnologia que apontam de uma maneira muito, assim, impressionante como nós pluralizamos as cosmologias, mas unificamos as cosmotécnicas, né? Então, para a gente, tecnologia hoje é destruição, né? É uma interpretação heideggeriana, né, de técnica, que chegou via Gunther Anders. Eu leio o Krenak, para mim, Krenak está sendo heideggeriano. Eu acho uma coisa assim, o Krenak tem uma postura, às vezes, em relação à tecnologia, a gente precisa recuar, a gente precisa frear. A gente precisa mudar a nossa relação com a tecnologia. Me parece ser essa a questão. A gente precisa pensar a tecnologia não como fenômeno de destruição, mas inserir as tecnologias em outras cosmologias que não sejam essa cosmologia moderna da relação entre homem e natureza, né, que a gente herdou da modernidade. Então, eu queria entender também isso, né, se existe, dentro dessa perspectiva do ecossocialismo, uma outra forma de relação com a tecnologia que não seja necessariamente essa concepção que se universalizou, que é, na verdade, uma forma de colonização do pensamento, né? Parece uma crítica radical, mas é uma forma de colonização do pensamento, né, via essas ideias, essa concepção heideggeriana, né, da técnica como destruidora da humanidade, enfim. Obrigado. Eu acho que a gente pode começar com a Laura, dessa vez. Tá certo. Bom, eu estava organizando aqui a minha resposta ainda, mas eu vou organizando enquanto eu respondo. Obrigada, Tiago. Então, sobre a pesquisa sobre metabolismo, etc.,
essa foi uma questão que foi levantada pela primeira vez por uma figura que não está no horizonte do ecossocialismo, que só começa propriamente a partir dos anos 70, sobretudo dos anos 80, que é o Meszaros, o Istvan Meszaros, que foi um aluno do Adorno, né, e que herdou, portanto, todo o conjunto de reflexões que essas figuras da Escola de Frankfurt fizeram diante, né, da realidade do que foi a Segunda Guerra Mundial e o terror, né, e a catástrofe que foi, uma perspectiva bastante crítica da ciência e da tecnologia, né, algo mais próximo do que você chamou recentemente de cosmotécnica destruidora, né, unificadora da ciência e da tecnologia como algo destruidor, negativo, etc., que, se eu não me engano, o Marlon também mencionou, em termos mais gerais, né, como uma imagem decadente da humanidade, né, e, portanto, de todas as suas produções, né, mas que, por outro lado, também é uma imagem bastante produtora, né, deu ensejo a críticas bastante interessantes e relevantes, né? E há uma ecologia, dentro do marxismo, uma ecologia marxista bastante promissora também, e diferente do ecossocialismo. Mas, enfim, a ideia de metabolismo e a ideia de recuperar isso no Marx vem do Meszaros, mas isso foi retomado pelo Bellamy Foster no começo dos anos 2000 e completado, por assim dizer, levado um pouco mais adiante pelo Kohei Saito, agora no começo dos anos 2020. Então, é uma coisa, de todo modo, um pouco recente na tradição marxista, mas que dialoga diretamente com os debates que vinham sendo feitos desde o Engels sobre dialética da natureza, mesmo propriamente dita, como isso foi apropriado nos marxismos imediatamente posteriores e depois na Escola de Frankfurt. E sobre esse ponto, né, de como a relação com a tecnologia reaparece no ecossocialismo hoje, eu acho que você tem uma certa razão, em parte, né, de que ela tende a ser negativa, mas existem razões políticas imediatas para isso, que dizem respeito ao fato de que a resposta dominante, a partir de outras outras análises que partem de outros pontos, né, ideológicos, de que a tecnologia em algum momento pode, né, tem um binário, esse tratamento negativo da tecnologia como destruidora e da ciência também, ela convive, ao meu ver, né, de uma maneira estreitamente associada ao seu oposto, né, binário da tecnologia como salvadora. E eu acho que o estado da questão, no momento, e pelo menos entre os atores relevantes, né, é de que vamos continuar fazendo o que a gente está fazendo, vamos falar um pouco de sustentabilidade, mas um dia a gente vai resolver esse problema através da ciência da tecnologia. E o interesse do ecossocialismo é justamente diante da iminência, da urgência que a catástrofe ecológica e a climática especificamente nos põe, né, diante desse confronto imediato que a gente tem. A gente não pode mais postergar isso com esperanças de soluções futuras que não passem pela imediata desapropriação prática, política dos meios de produção e da tentativa de reverter isso a partir desse ponto. E, certamente, eles tematizam que isso envolveria, né, uma apropriação, né, comunista da tecnologia e da ciência e uma produção, a partir de então, né, comunista, verdadeiramente humana, etc., da ciência e da tecnologia para este fim e não mais para o fim da acumulação de capital.
É isso. Obrigada. Bom, acho que pegando um pouco o gancho dessa última parte da Laura e encaixando bem com o que o Marlon falou, Marlon, eu acho que a ideia, né, o que eu tentei mostrar é um pouco isso. Gostei da sua expressão da modernidade, falando bem no sentido da civilização tecnológica, né? Quer dizer, eu acho que a partir do momento que a gente começa esse debate, inclusive eu comecei a ler sobre essas coisas uns 20 anos atrás, quando eu fui dar um curso de evolução humana para o pessoal da arqueologia, que era a maior parte, era o pessoal da história, né, e da antropologia, e aí começam, a partir do momento que você começa a entrar nessas questões, por exemplo, da extinção do final do Pleistoceno, essas coisas todas que nós estamos discutindo começam a vir à tona, né? E aí a gente começou a trabalhar, e eu fiz algumas coisas, hoje tem o pessoal que seguiu em frente com essas coisas mais novas, mas eu acho que é um pouco essa ideia de, na realidade, assim, quando você começa essa discussão, na nossa cabeça, isso não é da modernidade. Claro que a modernidade e a civilização tecnológica vão agravar muito isso por um problema de aumento de densidade. Mas isso estaria intrínseco, né? É claro que é super perigoso falar isso, mas estaria intrínseco na nossa natureza como predador. A gente é um bicho problemático porque a gente é um bicho de grande porte, que anda muito, que anda em bando, tá certo? E é carnívoro, é predador, está no topo da cadeia, né? Então, isso intrinsecamente já geraria uma série de problemas que se propagam numa civilização tecnológica, né? Ou na modernidade, mas não é uma culpa direta da modernidade nesse sentido, quer dizer, ou pelo menos tem um balanço aí, né? Agora, as outras ligações que você faz são super legais e super perturbadoras, né? Eu acho, Marlon, quando o pessoal falava isso há uns anos atrás, eu era mais positivista, vamos dizer assim, eu estou tentando não ser tanto, né? Mas assim, né, Simone? Mas assim, eu não entendia muito bem, mas eu entendo essa visão que se instala de que a ciência é destruidora e que a tecnologia é destruidora, porque, num certo sentido, porque ela está muito acoplada à questão do capitalismo e do avanço do capitalismo, né? Eu sei que vocês não gostam muito do Harari, mas, para mim, o capítulo dele, quando ele começa a Revolução Científica e faz a ligação do capitalismo com o início da Revolução Científica, da institucionalização da ciência e o colonialismo europeu, para mim, foi super bacana ele fazer essa ligação. Então, eu acho que essa ligação vem desse imaginário, dessa coisa que aconteceu, né, do século XV, XVI para cá. Então, assim, faz sentido, né, por causa dessa correlação entre as coisas. Agora, e aí pegando essa última fala da Laura, se por um lado a gente tem essa ligação histórica, né, que vai gerar essa percepção da ciência servindo ao capitalismo, vamos dizer assim, né, e isso gera uma destruição ambiental. Se a gente tem isso, por exemplo, o Matheus falou antes, eu não respondi, mas, por exemplo, a nossa tecnologia para a produção de alimentos é capaz de sustentar 8 bilhões de pessoas. Acho que não tenho certeza não, mas acho que é. O que a gente tem é um problema de falta de distribuição e de acúmulo, a gente sempre fala muito isso. Não sei se nós já estamos nesse nível de 8 bilhões de produção, mas a tecnologia poderia servir a isso se a gente não tivesse um problema de distribuição, que é um problema do modo de produção e do lucro que está envolvido nisso. Beleza. Aí, quando a gente resolve e passa para uma visão, digamos, né, na falta de uma palavra melhor, comunista da distribuição da produção, por exemplo, será que a gente vai jogar fora os nossos iPhones e telefones celulares ou todo mundo vai querer ter um iPhone agora? Entendeu? Basicamente, aí entra numa questão mais cultural, nesse sentido de mudar a maneira de pensar, vamos dizer assim, em termos de consumo, né? Aí é o problema da nossa civilização de consumo, porque se todo mundo quiser ter, digamos, se a gente não mudar a nossa maneira de pensar em consumo, a gente drena os recursos muito mais rapidamente ainda. Quer dizer, então, na minha cabeça é sempre uma mudança de pensar em toda a nossa civilização como um todo, em termos de como a gente usa os recursos para tudo. E aí vem a questão da nossa civilização de consumo, em resumo, né? Então, a partir do momento que a gente faz essas ligações todas, né? E aí é o que eu ia falar, Marlon, eu entendo de onde vem eu entendo de onde vem essa ligação da ciência com a destruição do ambiente, né? E essa visão, né, que o Tiago levantou do capitalismo, da tecnologia, né, como uma coisa ruim, da civilização tecnológica decadente, né? Porque para mim está tudo correlacionado. Se isso é verdade por um lado, ou pelo menos se eu consigo entender isso, de onde vem essa crítica e esses comentários, por outro lado, eu acho que a gente não tem saída a não ser usar a ciência, tá? Porque
A essa altura do campeonato, quer dizer, o que a gente tem que fazer, eu acho que a Laura falou um pouco isso agora, é redirecionar. Então, por exemplo, se a gente usa, o que eu tentei falar um pouco, né? Se a gente usa a ideia da constante tecnológica do Cohen, que vai ter toda essa, né? Que é um modelo demográfico, na realidade, quer dizer, eu tenho que redirecionar, o que eu tenho falado nesse caso do contexto do Cohen, é que nós temos que redirecionar a constante tecnológica para as coisas que importam, e isso implica numa mudança no modo de produção e na maneira de enxergar, vamos dizer assim, toda essa questão da civilização de consumo. Mas a única coisa que vai conseguir nos tirar da crise é a própria ciência, o que pode ser paradoxal, né, nesse contexto que você está falando, eu não sei, mas é o único jeito, é a gente repensar, vamos dizer assim, a distribuição, repensar o tipo de produção, quer dizer, e vai cair na ideia mais geral que a gente usa, na expressão mais geral, que é a ideia de sustentabilidade, né, que é um termo muito desgastado, inclusive, na minha opinião, né? Porque a gente fala e a gente não consegue exatamente definir do que nós estamos falando. Porque nós queremos botar a sustentabilidade dentro de um modo de produção, digamos, capitalista, e isso não faz muito sentido, porque as coisas não vão se acoplar na minha cabeça muito bem, né? Então, eu acho que a gente tem que repensar um pouco. E claro que eu acho que esse distanciamento do homem da natureza está muito ligado à nossa civilização cristã, a nossa tradição judaico-cristã, isso está explícito, na verdade, né? E eu acho que uma coisa que está por baixo também, Marlon, nesse contexto, é que tanto num contexto, vamos dizer assim, religioso, né, em termos de pensar nessa tradição judaico-cristã, como na própria ciência, digamos, até agora, na verdade, mas, né, até os anos 2000, a gente tinha uma ideia de natureza ilimitada. Exatamente porque vem dessa ideia da natureza ser subserviente. Quer dizer, então, a gente nunca pensou, na realidade, até muito pouco tempo atrás, em esgotamento de recurso natural. Porque a gente fala, não, os recursos naturais são renováveis. Tá, beleza. Então, eles vão se renovar. Então, a gente não precisa se preocupar com ele. Quer dizer, a gente não tinha ideia da nossa capacidade de distorcer e de perturbar o sistema nessa escala, e a gente sempre assumiu que os sistemas iam se recuperar em algum momento, né? Então, isso é um pressuposto que está por baixo, na realidade, de toda a concepção científica até os anos 2000. Vamos dizer assim, a partir do momento que você começa a ter essa discussão ambiental, é porque você começa a perceber que o sistema está sendo drenado com uma velocidade muito maior do que ele se recupera. Ele não tem chance de recuperação porque nós estamos tirando demais. É muito simples, na realidade, né, nesse sentido é muito simples. Agora, o problema é que a gente não tem capacidade de lidar com isso porque tem forças, vamos dizer assim, sociais e políticas muito fortes contra isso. A gente está vendo isso agora na COP. Toda vez, é tudo, né, quer dizer, não é uma questão de... A gente não pode ser muito ingênuo de achar que é uma questão científica, como o pessoal, né, por exemplo, da nossa área acha. Não tem nada disso, né? E aí, fechando, Gonçalo, você não pode falar que a educação... o único jeito que a gente tem é manter o nosso padrão de educação. Eu não quero ser fatalista nesse sentido, né? Quer dizer, a partir do momento que a gente tem soluções tecnológicas, hoje está se falando muito, isso tem que... em soluções baseadas na natureza, essa é a expressão chique que a gente tem recente, né? Então, a gente tem que ter soluções baseadas na natureza para o nosso consumo, etc, etc. Quanto a gente consegue trazer isso dentro de um modelo econômico que a gente tem, essa é a grande discussão, né? E vai se acoplar com a ideia de sustentabilidade. Agora, eu não sei se eu concordo com você ou você que está tendo uma visão fatalista. Eu acho que, assim, por isso que a gente está aqui, a única solução que a gente tem é educação, na verdade. Agora, por outro lado, é muito difícil, concordo com você, da educação se contrapor a todas essas forças em macro escala que a gente tem, né? Aquela ideia, quando a gente discutiu evolução, né, Tiago, na última mesa redonda aqui, né, é um pouco daquela ideia, o que um professor de ciências vai fazer na escola, né, indo contra toda a visão que a criança tem em casa e o tempo inteiro de uma visão criacionista, bíblica, etc. É uma competição muito injusta, né? Então, eu acho que é o mesmo problema a gente tem em relação à crise ambiental. Quer dizer, é muito desigual, né, o nosso papel como cientistas ou como atores, vamos dizer assim, sociais, em relação a essas forças em macro escala, né, que a gente tem atuando na direção contrária de um capitalismo que vai exaurir, né, os sistemas e ou não está preocupado com isso ou está sempre assumindo que no futuro a gente vai conseguir resolver o problema, né? E a gente já viu que a gente não vai conseguir resolver o problema. Quer dizer, a gente não tem tecnologia. Essa era uma visão muito que existia, quer dizer, que é uma visão muito cientificista, né? Quer dizer, então não importa, não, daqui a pouco a gente vai conseguir mudar o nosso modo de produção agrícola e a gente vai dar comida para todo mundo, ou então não importa, vai morrer um monte de gente, quer dizer, então a gente pode ter várias soluções, mas a gente não vai desaparecer,
né? A gente vai dar um jeito e vai destruir o sistema inteiro, mas aí sai, nós vamos para outro planeta e a gente destrói o outro planeta, por exemplo, e por aí vai. Quer dizer, então, essa é uma visão muito dominante ainda dentro da ciência, né? E a gente sabe que isso não vai dar certo, a gente não tem tecnologia para substituir os serviços que os sistemas naturais proporcionam, ou então é muito caro, voltando para o problema do capitalismo, então a gente vai ter que mudar o nosso modo de pensar e a nossa maneira de pensar. E se a gente não fizer isso, tá certo? A gente é que vai se extinguir. Tá? Só a gente, não tem nenhum problema, tá certo? Quer dizer, você estava preocupado, né, com a discussão, quer dizer, a catástrofe a nível planetário, a não ser que a gente tenha uma guerra, não, nem nesse caso, se a gente tiver uma guerra termonuclear, se o Trump ficar louco e apertar o botão lá, né, e mais louco do que ele é, né, do que ele aparenta ser, né, não é difícil. Quer dizer, o sistema se recupera. Tá certo? Né? A gente vai se recuperar. A gente não, como civilização, e nem como espécie, mas a vida vai dar um jeito. A gente sempre gosta de falar isso, né? Life will find a way. Tá? Lembre que há 2 milhões de anos atrás, a espécie mais inteligente do planeta era um golfinho. Tá certo? A gente estava para trás. Tá? Então, a gente não pode não continuar, mas o sistema vai se reequilibrar e você vai ter outras coisas acontecendo. Então, né? A não ser em casos muito extremos. Tá? Quer dizer, o problema é para nós. E quando a gente fala isso em biologia da conservação, por exemplo, as pessoas não entendem muito. As pessoas têm uma visão, nós biólogos, às vezes, temos uma visão muito ingênua. Nós estamos salvando a natureza, nós vamos salvar os bichos, as plantas. Isso aí já foi, gente. Isso aí era nos anos 60. Tá? Na realidade, o problema é salvar a gente, né? É encontrar maneiras de salvar a nossa espécie ou a nossa civilização. O que a gente conseguir salvar de bicho e planta, né, brincando, é lucro, tá certo? Porque já foi, né? A gente já perdeu, né? E as coisas estão indo para esse colapso. Então, e as pessoas, os biólogos têm um pouco, né? Têm uma visão romântica, né? E na realidade as coisas são bem mais complicadas, né, do que isso, né? Não sei se deu para contemplar as ideias, se a gente tem mais tempo de alguma coisa. Sim, a questão do metabolismo. Eu acho que sim, Tiago, porque, inclusive, eu tenho impressão, teria que ver com calma, mas eu tenho impressão que muito dessa ideia, né, que a Laura colocou vai entrar em todas as coisas, por exemplo, de ecologia sistêmica, que vão começar. A ecologia começa meio por aí, nos anos 20, né, muito sistêmica. Inclusive, essa é a crítica que vai aparecer depois. Não, a gente tem que pensar que isso são organismos que vão evoluir, vão se adaptar, mas não é um sistema físico, e vem muito dessa ideia do metabolismo das coisas, que vai estar ligado com a visão mecanicista, né? Quer dizer, então, eu vou pensar nos sistemas ecológicos como componentes que estão interagindo em termos metabólicos, em termos de fluxo de energia, né? Fluxo de matéria e tal. Esse é o início da ecologia sistêmica, que vai se contrapor à ecologia mais biológica, que começa só nos anos 50, na verdade. Né? Você tem a demografia, que é outro lado, e tem a ecologia mais evolutiva, que começa, né, e que vai fazer uma certa oposição, que até hoje são tradições muito diferentes, que se conversam, inclusive, muito pouco. Né? Enfim, aí é uma outra longa história dentro da ecologia, mas é legal. Bom, pessoal, eu acho que a gente já está chegando no final da sessão. Eu queria agradecer novamente a Laura e ao José Alexandre pelas falas provocativas, agradecer a todos vocês e convidá-los para a sequência do colóquio agora na parte da tarde, a partir das 14h30, não é? Aqui nesse auditório mesmo. 14 horas, perdão, 14 horas. Obrigado e até breve.